Eu recordo-me algum tempo atrás, quando eu vi o termo hacker. Eu vi esse termo hacker nos anos de 2000 por um primo meu que saiu de Portugal, foi visitar-me em Angola e ele já tinha aquela curiosidade de invasão a dispositivos. Ele já era capaz de fazer as chamadas internacionais grátis e ele tinha essa curiosidade natural. E ele falou comigo, só que eu, na altura, o único dispositivo que eu tinha a capacidade de ter era um telemóvel. Na época, Nokia 3310 e Sony Ericsson. E o computador, na minha casa, tinha um que meu irmão usava para produção musical. Só que com o passar do tempo, quando eu me mudei para a Europa e tive a capacidade de ter mais contacto com tecnologias, computadores, por causa da universidade, etc. e trabalho. Quando eu comecei a trabalhar aqui no Reino Unido, eu comecei a trabalhar numa agência de marketing, como audiovisual, meter publicidades nas televisões e etc. Mas o meu dia a dia era trabalhar com spreadsheets, tabelas de Excel. E o meu domínio sobre tabela de Excel era zero na altura. Então o que eu fiz para poder elevar a mim mesmo, a nível dos meus colegas? Eu comecei a fazer um curso na Coursera que era de Excel, do básico ao avançado. Eu comecei a fazer o curso. Quando cheguei na área avançada, tem um sistema no Excel que tu podes fazer automatizar processos. E eu queria automatizar processos porque eu queria a minha vida mais facilitada. Mas eu não conseguia automatizar os processos porque naquela altura eu não estava a perceber nada. Eu era leigo ou analfabeto em termos de linguagem computacional. Eu disse, eu não posso estar neste nível, preciso de entender mais. Porque aquela minha curiosidade levou-me a querer entender mais. Embora eu já estava no nível dos meus colegas, mas eu quis chegar ao nível na qual a minha vida fosse mais facilitada. Para isso, eu tive que comprar um curso na Udemy da doutora Angela, que levou-me, de facto, a aprender linguagem computacional. Comecei do básico, HTML, CSS, depois fui para JavaScript. De JavaScript fui para React, Python. Eu via que com Python poderia ter aquela capacidade de desenvolver coisas, mas eu não sabia como. Então eu inscrevi-me numa universidade para que pudesse ter um pensamento mais estruturado e para que eu pudesse entender o que eu queria construir, que foi uma universidade de Software Engineer. E no primeiro ano eu estava a dar, porque eu já sabia, então eu disse, preciso de mais. Só que eu não sabia o que era esse mais. Eu estava à procura, não sabia o que era, porque eu queria entender computação e quero entender computação a fundo. E certo dia eu vou visitar a minha mãe e ela pede-me para que eu possa ajudá-la com uma situação de uma colega da minha irmã que foi para casa e que estava no jogo do Roblox e estava a ter uma conversa e um adulto, creio que seja um adulto, estava a ter conversas indecentes com uma menina. Isso frustrou-me de duas maneiras. Primeiro, porque eu não pude resolver a situação. Como vocês sabem, as mães veem você está a estudar algo sobre tecnologia, elas já acreditam que você sabe tudo. E por outro lado, eu fiquei frustrado porque não consegui resolver uma situação real e fiquei frustrado porque, embora eu quisesse aprender mais de computação, não consegui encontrar alguém que estava a ser mau para crianças. Isso frustrou-me. Então decidi, eu preciso de encontrar um ramo da qual eu consiga, de facto, investigar a fundo e conseguir entender quem são pessoas maliciosas, o que estão a fazer mal nas outras pessoas. E isso estava-me a frustrar. Certo dia, eu vou para casa naquele instante e aquilo começou a ficar na minha mente. Decidi investigar a fundo o que é que era e como eu poderia resolver aquela situação real. A forma que eu encontrei foi o termo cibersegurança. Cibersegurança, como o termo diz, é segurança cibernética, segurança de dispositivos da internet. Eu disse, ok, como é que eu faço isso? Tens que aprender isso para poderes entender as demais ramificações da cibersegurança. Isso remeteu-me ao início, quando eu falei com o meu primo, que ele já me falava do termo hacker, mas agora o termo é ethical hacking. Pessoas que, ao invés de serem pessoas, indivíduos maliciosos a atacarem ou a invadirem sistemas sem autorização, são indivíduos do bem que invadem sistemas com autorização dos proprietários para que eles possam identificar vulnerabilidades em certos dispositivos que as pessoas têm, ou individuais ou empresariais. Eu disse, ok, como é que eu faço para entender isso? Nos próximos vídeos eu vou vos mostrar como é que eu fiz, porque eu precisei de fazer uma investigação e vou vos mostrar aqui os processos, as tabelas, o roadmap que eu estou a fazer para que eu possa chegar no objetivo que eu quero. Mas no roadmap que eu estou a seguir, eu deparei-me com especializações. Eu poderia ser um SOC analyst, poderia ser um pen tester, poderia ser um defensor de AI ou um defensor de cloud ou um bounty hunter. Eu investiguei sobre ela. SOC analyst é aquela pessoa que
de facto defende sistemas. Ele vai te construir um website especializado em defesas, vai defender a base de dados e tem diversos outros processos que ele vai defender o sistema, ou seja, defende a casa. Eu decidi ser o Pen Tester, que o SOC Analyst é o Blue Team. O Pen Tester faz parte do Red Team. O Red Team são as pessoas que atacam, eles vão atacar e vão ver, essa é a área que eu quero entrar, essa é a casa que eu quero invadir, é como se fosse um ladrão. Essa é a casa que eu quero invadir, eu chego nessa casa, entro e vou procurando a porta que está destrancada, ou a janela, ou o que seja que esteja vulnerável que eu vou entrar para poder fazer mal àquela pessoa. Só que no meu caso, eu vou ser essa pessoa que vai entrar, vai dizer, olha, você é o segurança, eu vou dizer, olha, se eu fosse uma pessoa malvada, eu entraria por esta porta, então essa porta é a porta que você devia proteger melhor para que a tua casa, o teu sistema fosse mais seguro. E isso é que me deu o shift para entrar na área de cibersegurança. E por que eu abri um vídeo ou um canal de YouTube? Eu abri um canal de YouTube para documentar o meu processo Zero Pen Tester, como eu vou chamar. Eu vou contar com a ajuda de vocês, porque eu não sei tudo, tem pessoas mais experientes do que eu do outro lado, tem pessoas que têm outro tipo de conhecimento. Nos comentários vocês vão dizer o que é que vocês acham, vamos interagir, possivelmente vamos criar uma comunidade e nós vamos crescer em conjunto. Por que nós vamos crescer em conjunto? Porque eu acredito que, tal como eu, existem outras pessoas do outro lado, ou que querem estar numa mudança, numa transição de carreira, ou que querem explorar um mundo novo, ou que querem até ter aquele conhecimento de segurança cibernética mais aprofundado, para que nem que seja só para defender as suas mães, avós que têm aquele conhecimento mais leigos contra scammers e tudo mais. Então nós vamos estar juntos aqui, eu conto convosco. Se inscreva no canal a partir de agora, esse é o primeiro vídeo. Nós vamos estar a documentar erros, processos, como estudar, que plataformas eu uso para que eu possa desenvolver o meu conhecimento, qual é a praticidade, o que é que eu testei, o que é que eu errei, o que é que eu falhei e o que é que eu tive sucesso. Será tudo documentado, conto convosco, nós vamos estar juntos, vamos fazer algo que vai desenvolver mentalidades daqui a 3, 4, 6, 12, 24 meses, quem sabe. Isso vai depender do nível de conhecimento de cada um, mesmo até meu. Pode ser que eu consiga fazer algo em 2, 3 meses só para passar no módulo e você consegue fazer isso em uma semana. Isso vai depender da capacidade de cada um, mas o importante é que juntos nesta jornada nós vamos caminhar de mãos dadas para que nós possamos atingir a mesma finalidade última, que é tornarmos-nos ethical hackers. Eu conto convosco, ativa o sininho, dá um like para que essa jornada não fique só para ti ou para mim, mas que seja espalhada para mais gentes. E estamos juntos e até a próxima.